Olá pessoal, meu nome é Manuel Vitor Borel Gonçalves e hoje eu vou apresentar um resumo da minha tese de doutorado que foi intitulado como A Valorização Cinética de Voláteis de Biomassa e Rejeitos de Mineração de Ferro, que foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa tese ela foi realizada entre os anos de 2020 a 2024 e ela foi defendida no mês de agosto do último ano. Este estudo ele buscou propor uma alternativa sustentável para a indústria siderúrgica, explorando o uso dos voláteis de biomassa na redução dos óxidos de ferro e no aproveitamento dos rejeitos de mineração de ferro. Bom, a indústria do ferro e aço ela é uma das mais importantes do mundo, mas também é uma das que mais impactam o meio ambiente. Isso porque, atualmente, o setor siderúrgico ele responde por cerca de 8% de todas as emissões antropogênicas de CO2, principalmente devido ao uso intensivo de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o coque. Além disso, há outro grande problema, que é a enorme geração de rejeitos de mineração de ferro. A característica dos minérios explotados atualmente vem fazendo com que etapas de beneficiamento sejam cada vez mais exigidas, o que faz com que sejam gerados aí cerca de 1,4 bilhões de toneladas de rejeito por ano, o que acaba por representar um desafio ambiental significativo. Então, diante desses problemas, a minha pesquisa ela investigou um caminho sustentável para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e dar um destino melhor para esses rejeitos. Isso foi feito utilizando os voláteis liberados durante a pirólise da biomassa, ou seja, durante a produção do carvão vegetal, para reduzir os óxidos de ferro e, ao mesmo tempo, promover a recuperação do ferro proveniente desses rejeitos de mineração. Este estudo ele apresentou uma abordagem inovadora. Isto porque a maioria das pesquisas na área ela foca na substituição parcial do coque metalúrgico por carvão vegetal ou no uso da biomassa sólida na indústria siderúrgica. Mas ainda há pouca investigação sobre a utilização dos voláteis da biomassa como os redutores dos óxidos de ferro, representando aí perdas significativas do grande potencial presente na biomassa. E então, a minha pesquisa, ela explorou duas principais estratégias inovadoras. E ela foi dividida em duas etapas principais. Na primeira etapa, a gente fez uma comparação entre o eucalipto in natura, que a gente chamou de biomassa in natura, e do eucalipto carbonizado, que é o carvão vegetal, buscando aí entender a fenomenologia envolvida na interação da matéria volátil proveniente dessas duas biomassas com o minério de ferro de alta pureza em diferentes temperaturas. Nós utilizamos essas matérias-primas para entender como que diferentes gases, seja ele o CO ou o hidrogênio, interagem com o minério de alta pureza, propondo aí uma redução do impacto que as impurezas poderiam trazer no nosso entendimento fenomenológico, para que na segunda etapa a gente viesse trabalhar com duas biomassas, com dois materiais residuais, que foi o bagaço de cana-de-açúcar, a nossa biomassa, e o rejeito de mineração de ferro, que foi a nossa fonte de ferro, para entender o processo de redução e uma posterior recuperação do ferro presente nesse material. E isso a gente fez por meio de uma avaliação cinética entre esses materiais, além disso, buscando o entendimento da deposição de carbono e a geração de hidrogênio biogênico, que são duas matérias-primas importantes para o processo de produção de ferro primário, né? E essas abordagens elas permitiram um melhor aproveitamento da biomassa em sua totalidade, seja na parte sólida ou na parte gasosa, e criou e trouxe soluções para reduzir tanto as emissões de gases de efeito estufa, quanto mitigar os impactos causados pelo acúmulo de rejeito em barragens. E a tese ela foi dividida em duas etapas. Nesta primeira etapa, conforme foi mencionado, ela nos gerou uma publicação em um artigo de alto impacto, um artigo qualificado como A2, e onde a gente entendeu como que o hidrogênio participa do processo de redução dos óxidos de ferro, bem como que o CO e o carbono depositado participa do processo de redução. E como que esses dois agentes redutores
interfere na morfologia do produto final, que vai impactar de forma significativa nas etapas subsequentes até o processo de metalização do material metálico presente no minério de ferro. E a gente pôde constatar na segunda etapa, por meio do estudo detalhado do bagaço de cana com o rejeito de mineração de ferro, que a 600 graus Celsius foi possível obter um produto rico em magnetita, e aí a gente fala acima de 96% de magnetita, com 3,5% de carbono depositado, o que permitiu uma recuperação magnética de 98% da massa total de rejeitos tratados. Isso representa uma matéria-prima alternativa para os processos subsequentes de produção de ferro e aço, com uma necessidade de menor adição de carbono, se a gente fala de processos de autorredução, o que impacta na redução do consumo de combustíveis no processo de produção de ferro como um todo. Além disso, a 1000 graus Celsius, a biomassa ela favoreceu a metalização, formando um ferro metálico aí com 18,9%, quase 19% de ferro metálico no produto final. E além disso, a menor proporção de biomassa levou a um maior rendimento de hidrogênio biogênico, o que pode ser uma solução ou uma alternativa para os processos industriais futuros que venham fazer uso desse gás. Isso significa que nós conseguimos uma abordagem tecnicamente viável para reduzir os óxidos de ferro de forma mais sustentável, aproveitando um subproduto que antes era desperdiçado ou que ainda não tenha um uso consolidado nas cadeias de produção tanto de biocarbono, de carvão vegetal, quanto na produção de ferro. Além disso, essa tese ela tem, além dos impactos já mencionados, ela tem outros impactos científicos, tecnológicos e culturais e também sociais. O impacto dessa pesquisa ela vai além do setor industrial e a gente pode dividir o impacto em 4 áreas principais. Então, detalhando, nós temos o impacto científico, onde que nós expandimos o conhecimento sobre os mecanismos de redução de óxido de ferro pelos voláteis da biomassa. Nós demonstramos a influência da temperatura na eficiência do processo e no rendimento dos produtos sólidos e gasosos. Em relação ao impacto tecnológico, nós propomos uma nova abordagem para recuperar ferro de rejeitos de mineração de forma sustentável e sem a adição de gases tóxicos ou de gases poluentes na atmosfera. E, além disso, a geração de hidrogênio biogênico pode ser um passo importante para processos mais sustentáveis na indústria siderúrgica. E, além disso, a gente traz uma abordagem onde que a gente vai ter uma matéria-prima ferrosa alternativa para os processos de produção de ferro e aço, reduzindo aí a necessidade de matérias-primas primárias que impactam significativamente na geração de novos rejeitos ou também em maiores áreas necessárias para uma mineração primária para a obtenção do minério de ferro. Em relação aos impactos cultural e social, levando em consideração que o Brasil ele tem uma produção de biomassa significativa, essa pesquisa ela nos mostrou como podemos aproveitar de forma maximizada esse recurso. E, com a crescente demanda por soluções sustentáveis, este estudo ele pode nos ajudar na redução da dependência do carvão mineral e na preservação ambiental, com um ponto muito importante, que grande parte dos carvões minerais viáveis para a utilização, eles são importados. Então, a gente também traz argumentos para subsidiar a economia local, considerando o Brasil como um todo. E, por fim, nós podemos concluir que essa pesquisa ela demonstrou que é possível utilizar os voláteis da biomassa como uma alternativa sustentável para reduzir os óxidos de ferro e recuperar rejeitos de mineração de ferro. E os resultados eles são bastante promissores e abrem novas possibilidades para um setor industrial mais limpo e eficiente. Vale ressaltar também que, ao final dessa pesquisa, nós publicamos mais um paper numa revista de alto impacto com qualificação A1, onde que isso reitera todo o aspecto relevante e disruptivo dessa pesquisa e nos dá subsídios para entender o quão importante foi o desenvolvimento dessa tese e como ela pode impactar tanto nos meios científicos, tecnológicos e culturais do Brasil como um todo. Obrigado.